amores, vamos destruir a banca FCC com requintes de crueldade, ó. FCC, a Fundação Cansa Concurseiro. A Fundação Copia e Cola. E como é que a gente fala? Fundação Cuidado Comigo. A Fundação Carlos Chagas. Vamos embora, porque você será aprovado. E galera, o nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto. Vamos fazer aí um pacotinho de questões. Quando eu digo a vocês, a gente vai pegar todas as questões que estão dentro do seu edital. Todas. As mais recentes também. Já entraram aí, tá? Na plataforma várias 2026 e a gente vai separar os bloquinhos de questões aqui, pensando e analisando tudo, como se fosse um simulado para, independentemente da questão que caia na prova, você destruir. Indica o nosso site lá pro titio, pra titia, pra vovó e vamos destruir e aproveitar os cursos na promoção. Vem comigo. Gente, essa questão da FCC aí, ó, 2026, interessante, porque ela mistura conjuntos numéricos, o raciocínio matemático, né, com a parte de conjuntos. Então, vem comigo. Considere os conjuntos A, B e C. O número de elementos que estão em A ou em C e estão em B entenda, galera, ou é união. Quando ele diz estão em A ou em C, é A união com C. O ou é união. E o E é interseção. Interseção com B. Você vai ver o que está em A ou em C, ou seja, unir o conjunto A com o conjunto C, e o resultado dele vai fazer a interseção com B. Galera, cuidado quando é colocado a palavra inclusive. Quando ele coloca a palavra inclusive, caso os extremos, tá? Eles obedeçam à condição que foi dada no conjunto, eles entram. Uma coisa é entre 10 e 30. Por exemplo, quando eu digo entre 10 e 30, o 10 não entra e o 30 também não. Mas quando eu falo entre 10 e 30, inclusive, caso eles obedeçam à condição, eles entram. Então vamos lá. Quando a gente fala múltiplos de 3, tá? É a tabuada do 3. Varia de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15. Quem são os múltiplos de 3 entre 10 e 30, inclusive? Vamos lá. Varia de 3 em 3. Então eu tenho quem? 12, 15, 18, 21, 24, 27. Depois do 27, 30. O próximo, 33, ó. Paro aqui. Se fosse só entre 10 e 30 e não tivesse a palavra inclusive, o 30 não entrava. O 30 só está entrando aí porque tem a palavra inclusive. Tranquilo? Então, múltiplos de 3 variam de 3 em 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Só como é entre 10 e 30, inclusive. Claro, o 10 não é múltiplo de 3, mas o 30 é. Beleza. O conjunto B, múltiplos de 4, variam de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, ó. Faz parte da tabuada aí do 4. Então, os múltiplos de 4, aí entre 10 e 30, inclusive. Eu tenho quem? Aqui, galera. 12, 16, 20, né? 12, ó. 16, 20,
24, 28. O próximo é 32. Para aqui. E o conjunto C. Múltiplos de 6. Variam de 6 em 6. 0, 6, 12, 18, não é? E aí vai ficar quem? Vamos lá, entre 10 e 30. 12, 18, 24, de 6 em 6, 30. O próximo é 36. Ó, por que é que o 30 entra? Porque falou inclusive. Se não falasse, ele não entraria. Porque quando a gente fala, gente, entre 10 e 30, é entre. É entre. O 10 não entra e o 30 não entra. Mas como falou, inclusive, eu tenho que incluir. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Vamos lá. A união com C. Eu vou unir o conjunto A com o conjunto C. O que é união? Vou colocar tudo em um só conjunto, sem me preocupar com a ordem e sem me preocupar com a quantidade. Como assim, professor? Quando a gente fala se preocupar com a quantidade, não há necessidade de, quando unir o conjunto A com o conjunto C, colocar o 12 duas vezes. Porque, gente, em conjuntos, ó, isso aqui é igual a isso. Eu não preciso colocar o 12 duas vezes. Tranquilo? Beleza? A quantidade não influencia. Então, quando eu for unir o conjunto A com o conjunto, o quê? C, a união com C, unindo aí os dois, vai dar quem? 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Ó, unir o conjunto A com o conjunto C. Eu não preciso colocar o 30 duas vezes. Pronto. Interseção com quem? Com o B. Com o B. Interseção é o que está nos dois, o quê? Ao mesmo tempo. O que é que está nos dois ao mesmo tempo? Eu tenho quem? O 12. Eu tenho o 12. Eu tenho quem? O 24. Eu só tenho o 12 e o 24. Ou seja, quantos elementos eu tenho? 2 elementos, tá? 2 elementos. Letra D de quê? De Deus. De Deus certo. Coloque Deus à frente e faça a sua parte. Não tem como dar errado. Não tem. Deus é justo. Só não passa em concurso quem desiste. Só não vence na vida quem não confia e desiste. Você confia e não vai desistir. Já deu certo. Vamos embora. Galera, questãozinha alto nível. Em uma barraca de feira estão à venda laranjas, mexericas e limões. Estou chamando a quantidade de laranjas de LA, de mexericas de ME e de limões de LI. Sabendo que na barraca há 2 mexericas para cada 3 limões. Galera, para cada, está para é uma razão. E eles amam razão, né? Então vamos lá, ó. Mexerica está para quem? Para quem? Limão. Assim como 2 está para 3, ó. Para cada 2, o quê? Mexericas, tem 3 limões. E 4 limões para cada 5 laranjas. Então, ó, limão está para laranja, assim como 4 está para 5, ó. Para cada o quê? 4 limões, eu tenho 5 laranjas. Ele diz a menor quantidade possível
dessas 3 frutas oferecidas na barraca é... Ó, eu vou fazer essa questão de 2 maneiras. De 2 maneiras. Botar assim, ó. Primeira maneira, segunda maneira. Ó, a primeira maneira é o seguinte, ó. Sempre nesse tipo de questão que você tem várias razões, o que é que você faz? Olhe quem aparece mais vezes. Olha, limão apareceu aqui com 3 partes. Limão aqui apareceu com 4 partes. Galera, não pode eles ficarem com partes diferentes. Eles têm que ficar com a mesma parte. E aí o que é que você vai fazer, ó? Como é que eu faço para que limão fique igual? Eu multiplico o valor de um pelo valor do outro. O 3 eu multiplico por 4 e o 4 eu multiplico por 3. Que aí vai ficar igual. Veja se não vai ser. Vamos lá. Vou pegar o 4 e multiplicar por 3. Vou pegar o 3 e multiplicar por 4. Aqui vai ficar quanto? 12. E aqui vai ficar quanto? 12. Acabou. Sacou? Então, se for 5 e 4, o 4 eu multiplico por 5, o 5 eu multiplico por 4. Só que, galera, isso é uma proporção, né? Proporção, eu digo que é um processo invejoso. Se mexer em cima, mexe embaixo. Como embaixo eu multipliquei por 4, eu tenho que multiplicar por 4 em cima. Aqui vai ficar quanto? 8. Como eu multipliquei por 3 em cima, eu tenho que multiplicar por 3 embaixo. Aqui vai ficar quanto? 15. Pronto. Ficou agora igual aí, tudo tranquilo, ó. Veja. Mexerica, 8 partes. 8 partes. Limão, 12 partes. E quem? Laranja, 15 partes. Pergunta a vocês, esses caras, dá para simplificar eles por um mesmo valor, para reduzir ainda eles? Não, não dá. Então é isso aqui, esses são os menores. E aí, galera, ele quer o que na questão? A menor quantidade das 3 frutas, né? Vamos somar 8 mais 12, 20. 20 mais 15, 35. Tem 35 como resposta? Tem. Letra C. Aí veja, olha. O que é que vai ter aluno que vai dizer bem assim, professor, ele não pediu a menor quantidade, o menor de todos aí é 35. Aí foi Jesus Cristo que lhe ajudou, não é por isso não, filho. Porque ele podia botar em um valor 20. E 20 seria o menor, mas não seria a resposta. Nem sempre, quando ele diz o menor, gente, você vai atrás do menor resultado, não. Senão, não precisa fazer nada disso. Então, cuidado. Coincidiu do menor valor ser a menor resposta que tem aí. Mas nem sempre é assim. Professor, como é que eu posso fazer esse tipo de questão? Que eu tenho várias razões. Você aplica o método que eu chamo de estica e puxa. E todos cantam, pega, estica e puxa. E viva a festa da Xuxa. Estica e puxa. Ou o método do chiclete. O chiclete sendo estica e puxa. Você vai fazer o seguinte, ó. Você olha para as razões e vê o cara que mais aparece. O cara que mais aparece é limão. Você joga os caras que mais aparecem no meio. Então, botar aqui, ó. Limão no meio. Aqui, mexerica. E aqui, laranja. Olhe para as razões. Vamos lá. A primeira razão foi o quê? 2 mexericas. Eu vou botar aqui, ó. 2 mexericas. Para cada quantos limões? 3 limões. Aqui eu não boto nada. Eu não tenho laranja na primeira proporção. Na primeira proporção eu tenho 2 mexericas para cada 3 limões. Tá aqui, ó. 2 mexericas, 3 limões. Laranja eu não tenho. Vou para a segunda coluna. O que é que eu tenho? Aqui, na segunda coluna. Ó,
eu tenho 4 limões, ó. 4 limões para cada 5 laranjas. 5 laranjas. Mas eu não tenho mexerica na segunda proporção. Pronto. Você vai fazer agora o quê? Estica e puxa. Ó, estica o 4 e puxa o 3. Vai ficar espaço em branco, né? Um você, o quê? Estica e o outro você puxa. Agora é só multiplicar essas partes. Aqui vai ficar 8, aqui 12 e aqui 15. 8, 12 e 15. Inclusive, várias questões da FCC, e a gente já resolveu de razão, a gente mostra o estica e puxa. Tranquilo? Vamos embora. Questão 3. Ó, considere todos os conjuntos de 3 números distintos, naturais e diferentes de zero. A quantidade desses conjuntos cujos elementos têm soma igual a 10. Galera, só alertando, tá? Análise combinatória, ele não traz explícito no edital, mas lá estão as questões básicas que aparecem de probleminhas de permutação. Esse tipo de probleminha aqui, para você achar o total de possibilidades, mas são questões tranquilas. A gente vai treinar todo tipo de questão, beleza? Fiquem tranquilos. Então, vamos embora. Ó, gente, você tem 3 números distintos, tá? E ele quer saber quantos eu tenho que a soma dá 10. A soma dos 3 tem que dar 10. Ó, você tem, por exemplo, ó, 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Independente da ordem, né, gente? Tranquilo? Até porque a ordem das parcelas não altera a soma. 2, 3 e 5. São 3 números distintos, naturais e diferentes de zero. Eu tenho também aqui, ó, 1, 2 e 7. 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. São 3 distintos. Eu tenho, ó, 1, 4 e 5. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. Eu tenho 1, 3 e 6. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. Aí a galera vai pensar assim: professor, eu tenho aqui, professor, se eu quisesse, 2, 4 e 4. Gente, a soma dá 10, mas são 3 números distintos. Aqui são iguais. Não é verdade? Beleza pura? Professor, e 3, 4 e 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. Mas não entra, porque os 3 têm que ser distintos e diferentes de zero. Então, na verdade, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 conjuntos. E em conjuntos, gente, a ordem não importa, né? 2, 3 e 5 é a mesma coisa que 5, 3 e 2, tá? Então, 4 como resposta, letra A, questãozinha da Assembleia Legislativa MS 2026. Tranquilo? Vamos embora. Questão 4. Esse tipo de questão cai muito, ó. Maria e José repartiram R$ 675 na razão de 5 para 4. Ou seja, se eu somar o que Maria mais José tem que dar 675. E a razão
é divisão. Se eu dividir o que Maria tem e o que José tem, a razão é de 5 para 4. Para cada 5 de Maria, 4 de José. E aí ele diz, José gastou, José gastou 5/6 da sua parte. Qual o valor gasto por José? Galera, você não vai resolver aqui um sistema, né? Multiplicar cruzado, tira o valor de uma letra. Galera, isso aqui é o todo, E isso aqui são as partes. Toda vez que eu tenho o todo e tenho as partes, o que é que você vai fazer? Qual é a dica? Pegue o todo e divida pela soma das partes, O todo é 675 e as partes, 5 mais 4, 9. Por quê, professor? Quando eu pego o todo e divido pela soma das partes, eu vou encontrar o valor de uma parte, eu vou encontrar o valor de uma cota, tá? E 675 dividido por 9 dá quanto? 75, 75 é o valor de uma parte, de uma cota. Só que eu quero só de José, é o que me interessa. José tem quantas partes? 4 partes. E cada parte vale 75, né? 4 aí vezes 75 dá quanto? 300. Então, eu vou calcular 5/6 de vezes da sua parte, que é 300. 300 por 6 dá 50, né? E 5 vezes 50? 250. Tem 250 reais aí como resposta? Tem. Resposta, letra E. Eu vou trazer todas as questões super atualizadas de razão. Tem umas com nívelzinho mais alto que essa, só que eu vou resolver facinho. Diferente de todo mundo, molinho. O pacotinho é estratégico para mostrar a vocês como é que a gente resolve todo tipo de questão. Então a gente está separando desse jeito, por ordem de complexidade e misturando. É por isso que a gente bota no final do curso. Vamos embora. Gente, uma questãozinha aí, de verdades e mentiras, tá? De verdades e mentiras. Vamos embora. Olha o que a questão fala aí pra gente, Olha o que a questão fala aí pra gente. Um restaurante possui 5 atendentes: André, Beto, Cláudio, Dário e Reginaldo. Cada um com um crachá que corretamente indica o nome de quem o usa. É sabido nesse restaurante, que nesse restaurante, pelo menos um atendente sempre mente. Então, é sabido que nesse restaurante, pelo menos um atendente sempre mente. Gente, tem pelo menos um mentiroso. E quem não mente, claro, né? E quem não mente sempre fala a verdade. Zenon foi conhecer esse restaurante. Ele foi recebido pelos 5 atendentes que fizeram as seguintes afirmações, André diz: todos que têm nome iniciado por consoante mentem. Beto disse: Cláudio mente. Cláudio disse: Egnaldo fala a verdade. Dário disse: somente um de nós, atendentes, mente. Egnaldo disse: nenhum atendente desse restaurante mente. Galera, olha pro fim do canso do Egnaldo.
O Egnaldo tá dizendo que nenhum atendente desse restaurante mente. E a gente já sabe, gente, que tem pelo menos um atendente que sempre mente. Então, quando Ginaldo, né, diz que ninguém mente, mas o enunciado garante que pelo menos um mente, o que é que você conclui daqui logo de cara? Que o meu amigo Ginaldo, ele mente. Tranquilo? Beleza. E aí veja, ó, Cláudio diz que Ginaldo fala a verdade. Mas a gente já sabe que Ginaldo mente. Então, o meu amigo Cláudio, ele o quê? Também mente. Também mente. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Ó, Beto diz que Cláudio mente. Gente, isso é verdade. Isso é verdade. Então, Beto fala a verdade. Beleza? Ó, Dário diz somente um de nós atendente mente. E a gente já sabe que Egnaldo mente e que Cláudio também mente. Então a gente já tem dois mentirosos, né? Como o Dário disse que só um mente, então Dário mente. Dário mente. E André diz que o quê? Que todos que têm nome iniciado por consoante, o quê? Mentem. Galera, só que o meu amigo Beto, né? O meu amigo Beto, ele tem nome iniciado por consoante e tá falando o quê? A verdade. Então, conclusão. André também mente. Então, o que é que ele disse? Aí, Zenon conclui logicamente que os únicos atendentes que falam a verdade são... Gente, o único que fala a verdade aí é quem? O meu amigo Beto. Resposta, letra D. Gente, é isso, por aqui ficamos. Deixa o like lá nos vídeos, lá no YouTube, curta, compartilha, é isso. Um beijão, valeu, fui!